Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. E eu estou aqui mais uma vez para fazer aula de legislação municipal para o concurso da Prefeitura de Paraná. E essa aula é uma aula gratuita aqui no YouTube, no meu YouTube. Uma aula gratuita. Eu quero dizer para você que esse edital já foi publicado. A banca é o Instituto Consulplan e você precisa pisar o pé no acelerador. Nós já fizemos 5 aulas dessa legislação, que é a Lei Orgânica Municipal, e vamos dar seguimento agora, fomos até o artigo 7º, muito bem detalhado, porque são os principais. Agora a gente vai dar uma acelerada nos artigos aqui, vamos iniciando com o artigo 7º. Já peço para você, que se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva nesse canal, que você ative as notificações, para que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas e para que nos motive também a entregar aqui mais conteúdo gratuito e de qualidade para vocês, tá? Vou compartilhar a tela já. E aí o artigo 7º diz assim para você: ó, são bens do município. E ele vai falar dos bens do município, os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser adquiridos a qualquer título. E no parágrafo único diz o seguinte: o município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seu território. Então, veja só, aqui o artigo 7º, ele traz a introdução do tema patrimônio público municipal. Apesar da redação ser uma redação muito simples, vai abrir agora um campo relevante que é relativo ao direito administrativo, o regime jurídico dos bens públicos, totalmente ligado ao direito administrativo. Então, esse regime jurídico dos bens públicos, para compreender isso corretamente, é necessário que a gente vá um pouco além do que está escrito na literalidade do texto e possamos explorar conceitos que estruturam essa matéria dentro do direito administrativo, tá? Então, você precisa entender sobre a titularidade dos bens públicos, né? E esse dispositivo ele afirma que são bens do município, aqueles que já lhe pertencem e os que vier a adquirir, que ele vier a adquirir, quem vier a adquirir, o município. Então, essa formulação ela revela o ponto de que o patrimônio público é dinâmico, ele não é fixo no tempo. Ele se modifica conforme aquisições, incorporações, desapropriações, doações, alienações e tudo mais. Então, os bens não pertencem ao governante, à pessoa ali que está à frente do município, no caso do prefeito, nem a um órgão específico. Eles pertencem à pessoa jurídica município, ou seja, à coletividade. E aqui é muito importante para você não cair em confusões, né, aquelas confusões práticas, especialmente no campo da responsabilidade e também da gestão patrimonial. Qual que é o conceito de bens públicos? Os bens públicos são os bens pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno. Como o município é definido lá no artigo 5º da Constituição, aliás, no artigo 5º aqui da Lei Orgânica, como pessoa jurídica de direito público interno, todo o patrimônio está submetido também a um regime jurídico especial, tá? E aí tem toda uma classificação de bens públicos lá no Código Civil que não convém a gente entrar para você não perder tempo, tá? E nesse sentido, é importante entender que o regime jurídico dos bens públicos, que é um ponto relevante, não é apenas uma definição, mas é um regime jurídico diferenciado a que esses bens do município estão submetidos. Então, por esse motivo, existe uma inalienabilidade relativa. O que isso significa, Eliane? Os bens públicos eles não podem ser livremente vendidos. Para a alienação desses bens, exige-se algumas coisas, por exemplo, autorização legal, procedimento adequado, geralmente tem que ter licitação, o interesse público é justificado. Outro ponto é a questão da imprescritibilidade. A imprescritibilidade significa que os bens públicos eles não podem ser adquiridos por uso capião, tá? Porque o direito ele é imprescritível nesse caso. E o conceito do capião, a maioria das pessoas já sabe que é a aquisição da propriedade pela posse prolongada. Outra questão é a penhorabilidade. Os bens públicos eles não podem ser penhorados para pagamento de dívidas, tá? Que é a proteção do interesse coletivo, nesse sentido. Aqui é importante a gente entender algumas coisas. Que esse artigo 7º, ele estabelece que o município ele possui o patrimônio, e é o patrimônio próprio,
e que esse patrimônio ele está submetido a um regime jurídico especial, que é caracterizado pelas restrições e pelas garantias voltadas à proteção do quê? Do interesse público, tá? Do interesse público, do interesse coletivo. E a compreensão do artigo 7º, ela exige que você entenda esse conceito de bens públicos, essa classificação, esse regime jurídico diferenciado que eu falei, e também essa questão das noções do que pode e o que não pode com os bens públicos. Quando a gente passa mais adiante, a gente vai para o artigo 8º. O artigo 8º, ele fala assim: compete ao município, sem prejuízo de outras competências que exerça isoladamente ou em comum com a União e o Estado. E aqui vai falar das competências, né? Esse artigo 8º, ele traz aqui, e a leitura dele na íntegra é importante, eu tenho deixado nas aulas a lei na íntegra, para que você entenda que esse artigo 8º, ele é um dos dispositivos mais importantes de toda essa lei orgânica. Por quê, Eliane? Por quê? Porque ele vai trazer de forma concreta, vai concretizar a autonomia municipal, de que essa lei orgânica ela já vem comentando desde os primeiros artigos. Se no artigo 5º o município ele foi apresentado como uma pessoa jurídica de direito público interno, que é uma pessoa jurídica de direito público interno dotada de autonomia política, administrativa, financeira, aqui no artigo 8º, que essa autonomia ela deixa de ser só uma afirmação genérica e ela passa a se traduzir no que? Competências concretas, tá? Então, quando a gente fala disso, lá no direito constitucional, competência é a medida jurídica do poder, tá? Ou seja, nenhum ente político ele pode agir validamente fora do espaço que a repartição da sua competência é essencial ali. Agir fora daquilo que é da competência dele. Então, não pode agir fora das normas que são derivadas ali, que lhe atribuem aquela competência. Vou explicar melhor. No federalismo brasileiro, a repartição de competência ela é essencial. Por quê? Porque ela evita a concentração de poder, eu já comentei isso nas aulas anteriores. E também ela serve para distribuir as responsabilidades entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Por isso, quando a lei orgânica enumera aquilo que o município pode fazer, quais são as competências do município, quando a lei orgânica ela enumera o que compete ao município, ela faz o quê? Uma delimitação do campo de atuação legítima desse ente, que é o ente municipal. Então, o artigo 8º, ele é uma norma de repartição de competências. Ele mostra o que o município pode, por si mesmo, sem prejuízo das competências, que ele pode exercer de forma compartilhada também com outros. Então, o que ele pode fazer e o que ele pode compartilhar, tá? E isso nos traz a explicação da expressão sem prejuízo de outras competências que exerça isoladamente ou em comum com a União e o Estado. Ou seja, a redação do artigo aqui, ela deixa claro que as competências municipais, elas não se esgotam no que está enumerado aqui nesse artigo, nos incisos dele. Isso significa que é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, tá? Então, a competência municipal tem uma relação com a autonomia federativa, né? O município, no contexto brasileiro, não é um mero braço administrativo do Estado, é um ente federativo dotado de autonomia constitucional. Essa autonomia se expressa em 4 dimensões clássicas: autogoverno, que é pela eleição dos representantes, auto-organização por meio da lei orgânica, auto-administração pela gestão dos seus próprios serviços e dos seus próprios interesses, e a auto-legislação pela produção de normas locais, que são feitas ali pela Casa Legislativa. Então, o artigo 8º, ele relaciona especialmente, ali ele tem uma relação especial com as duas últimas, que é o quê? Auto-administração e auto-legislação. Porque é nele que o município ele vai se apresentar como ente capaz de legislar, de tributar, ou seja, cobrar impostos, de administrar, de planejar o espaço urbano, de prestar serviço público, de atuar na promoção das políticas públicas aqui locais, tá? E quando a gente olha pormenorizado, você precisa fazer a leitura, tá? A leitura desses incisos. Eu estou te explicando, mas a leitura dos incisos precisam ser feitas, tá? Quando a gente olha aqui,
entendendo que são, no total são 24 incisos, tá? São 24 incisos para você fazer a leitura. Eu preciso que você entenda essa questão da repartição das competências. A repartição das competências que é tão importante. Então, o artigo 8º, para você entender, ele é um mapa da atuação municipal. Ele demonstra que o município não é apenas um ente político abstrato, mas ele é um centro real de poder normativo, de poder administrativo, urbanístico, financeiro, prestacional. E qual que é a profundidade desse artigo, gente? A profundidade deste artigo, ela mostra que a autonomia municipal se traduz em competências concretas que são distribuídas em áreas fundamentais. Quais são essas áreas fundamentais? Legislação local, suplementação normativa, tributação e finanças, serviços públicos, educação e saúde, política urbana, gestão patrimonial, no caso, desapropriação, e o poder de polícia administrativa. Né? O poder de polícia é aquele que serve ali para aplicar, por exemplo, multas. Né? Em termos da teoria de Estado, quando nós pensamos aqui no artigo 8º, em termos da teoria de Estado e do federalismo, o artigo 8º ele é essencial porque demonstra como a Constituição descentraliza o poder, como ela aproxima a atuação estatal da vida cotidiana da população. Tá? Então, bastante importante. E aí nós vamos para o artigo 9º, que fala que é da competência do município em comum com a União e o Estado. Então, veja só, o artigo 8º, ele fala compete ao município, ok, sem prejuízo de outras competências que exerce isoladamente ou em comum com o Estado. No artigo 9º, ele vai falar é da competência do município em comum com a União e com o Estado. Agora ele vai falar sobre as competências que são comuns com a União e com o Estado. Então, o artigo 9º, ele traz aí nos seus 11 incisos essas competências. Então, o artigo 9º, ele trata dessa competência administrativa comum, que é um dos pilares do modelo também do federalismo cooperativo adotado no Brasil, diferentemente do artigo 8º, que trata das competências próprias e predominantemente legislativas do município. Aqui no artigo 9º, nós vemos um conjunto de atribuições compartilhadas entre União, Estados e municípios. E esse dispositivo ele vai dialogar com o artigo 23, lá da Constituição Federal, sendo uma reprodução do artigo 23 da Constituição Federal no plano local. E aí você precisa entender o conceito de competências. Né? Competência administrativa comum é aquela que é atribuída simultaneamente a mais de um ente federativo. E, Eliane, o que isso significa, de fato? Significa que todos os entes, nesse caso, eles podem atuar. Nenhum ente atua com exclusividade e há uma necessidade de cooperação. Tá? Uma necessidade de cooperação. Isso não é competência concorrente legislativa, tá? Não é competência concorrente legislativa. É competência comum, competência administrativa comum, tá? Qual que é a diferença, Eliane? A competência legislativa, ela produz normas. A competência administrativa executa políticas públicas, tá? Então, muito importante você entender isso daqui, tá? Muito importante também fazer a leitura na íntegra dos incisos aqui do artigo 9º, tá? E aí, você precisa entender que o artigo 9º, ele insere o município no sistema de cooperação federativa e atribui a ele responsabilidades concretas na promoção de direitos fundamentais, na execução de políticas públicas, que são essenciais, e revela, ele traz ali que o município não atua isoladamente, mas como uma parte de uma estrutura maior, que essa estrutura está comprometida com algumas coisas. Quais são? Desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, promoção dos direitos, preservação cultural, efetivação da Constituição. Então, isso aqui são coisas muito importantes para que você possa entender. E aqui a gente fecha o capítulo 9, artigo 9, fechando o capítulo 1 dessa legislação, e depois nós vamos aí para o capítulo 2, que vai falar sobre o poder legislativo, e nós vamos vir entrando agora com algumas partes mais principais dessa legislação. Eu espero verdadeiramente que você esteja aproveitando as aulas. Eu sempre gosto de fazer aulas mais curtas para que vocês possam ver aí
na correria do dia a dia, que eu sei que o concurseiro tem uma vida corrida, especialmente se já tem um trabalho. Então, eu desejo que você esteja aproveitando. Já peço para que você deixe o like aqui na nossa aula, que você se inscreva no canal, ative as notificações. Vai ser um prazer ter você aqui na nossa comunidade, acompanhando os nossos conteúdos, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.